Fala, Hakaishins, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo e aqui estamos com o episódio 6 da nossa série Dragon Ball Hakai. No vídeo de hoje vamos abordar o capítulo 8 do mangá de Dragon Ball Hakai. Caso você tenha chegado aqui de paraquedas e não saiba do que se trata, vai ter uma playlist aqui na descrição que vai te levar para todos os episódios dessa série, onde o Goku acabou se tornando um deus da destruição. E como esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai ser bem longo, já vamos começar com o capítulo 8. Dragon Ball Hakai capítulo 8, o ataque dos magos celestiais. O capítulo começa com um castelo misterioso situado em uma dimensão esquecida do multiverso. Alguém grita dentro do castelo: droga! Dentro do castelo estão reunidos 5 pessoas, os 5 grandes magos celestiais. A pessoa que gritou está ansiosa. Ela toca o dedo à mesa para controlar a ansiedade dela, até que ela desiste e bate a mão na mesa. E então se dirige à pessoa que está ao lado, dizendo que ela, Brajin, é uma incompetente, perguntando o que ela fez com ele. A Brajin é a mesma pessoa que sequestrou o Zuno, e ela garante que não fez nada a ele. Uma lembrança mostrando o momento do sequestro da criatura onisciente do universo 7 aparece. O Zuno está cara a cara com aquela criatura que pertence a Brajin, e a criatura ruge perto dele. E o Zuno é lançado pelo rugido do monstro, bate a cabeça em uma pilastra e desmaia. Mas a Brajin garante que o bichinho dela só quis assustar o Zuno, mas ele era tão fraco, ela não fez por mal. A Tira diz que a companheira dela era uma idiota. Se o Zuno estivesse bem, as bestas já estariam com eles. Mas agora essa situação deu aos inimigos tempo para agir. O homem misterioso, que aparentemente é o líder do grupo, avisa: Zuno acabou de acordar, e já que Brajin e Tira estão tão preocupadas com essa situação, elas devem ir tirar informações necessárias dele. As duas olham para quem deu a ordem e aparentemente elas têm algum respeito ou medo por essa pessoa. O Zuno está preso na masmorra do castelo e das sombras surge Tira, que pergunta se ele sabe o motivo de eles estarem ali. O Zuno diz que ele sabe, eles querem saber informações sobre as 5 grandes bestas primordiais. A Tira cria uma lâmina de energia na mão dela e ameaça o Zuno. Agora ele vai falar tudo o que ele sabe. Mas depois de pensar por alguns segundos, ele dá a resposta dele: não. E essa resposta deixa ela muito chocada. O Zuno explica que ele não vai falar nada até que alguém beije ele, de preferência alguém bonito. A Tira fica muito brava. Esse desgraçado sabe com quem ele tá falando, ele não tem medo de morrer. O Zuno conta que depois que o Frieza ameaçou ele por informações, ele se sentiu muito mal por sua covardia. E depois disso ele se dedicou a um intenso treinamento mental para não ter mais medo da morte. Ameaças não vão funcionar mais contra ele. Além do mais, se eles matarem ele, nunca vão conseguir o que eles querem. A Tira ergue a lâmina dela, ela vai dar uma lição a ele. Mas a Brajin intervém, lançando a companheira dela pra longe. Se um beijo é que esse gorduchinho quer, ela vai dar pra ele. Até porque ela adora bochechas fofinhas. Mas não é exatamente aquilo que o Zuno quer. Ele não quer um beijo de alguém tão feio assim. A Brajin fica muito magoada com aquilo, porque ele chamou ela de demônio. Ela não tem culpa se só tinha aquela coisa pra usar. Mas o que é que ela quer dizer com isso? Parece que ela está falando de algum tipo de roupa ou alguma coisa assim. Estranho. Mas enfim, a Tira agora quer entrar na brincadeira. Ela lança a Brajin pra longe, joga parte da roupa dela no chão e exibe os atributos femininos dela, afirmando que ela pode ser selvagem de outras formas também. Danadinha. Ela beija o Zuno e pergunta o que ele acha de receber um beijo de uma deusa. O Zuno pensa sobre isso e então ele dá o resultado desse beijo divino: 2 perguntas. A Tira fica chocada com aquilo. Ele está brincando? Só 2 perguntas? Mas não, ele não está brincando. E com essa resposta se foi uma das perguntas. O quê? Aquilo contou como uma pergunta? E sim, aquilo contou como uma pergunta. E agora se foram as 2 perguntas da Tira, que não aceita muito bem aquela situação. Mas aquela situação é interrompida por uma terceira pessoa que zomba das 2 companheiras, dizendo que são 2 amadoras. Ele vai mostrar como se lida com alguém como ele. Esse homem aponta a mão para o Zuno e acumula energia. Tira e Brajin ficam preocupadas. Ele vai fazer aquilo? Uma luz pode ser vista, Zuno grita e quando ele abre os olhos, ele ganhou um harém
assim, extasiado pelas lindas mulheres beijando ele o tempo todo, o Zuno dá a resposta dele: eles podem fazer 100, não, 1000 perguntas! Mas aparentemente aquilo só acontecia na mente dele, era uma ilusão. A Tyria e a Brajin estão chocadas, enquanto o terceiro mago sorri e se gaba, dizendo: ninguém é melhor naquilo do que eu. Após a reunião dos 12 deuses da destruição, onde o líder dos guardiões celestiais, Paikuhan, deu a todas as divindades uma missão, eles retornaram para os seus respectivos universos, para assim coletarem os casulos das 5 grandes bestas primordiais, ou se prepararem para uma possível batalha. No universo 7, o Bills e o Paikuhan voam juntos pelo espaço. Bills claramente não está muito satisfeito com essa situação, e pergunta por que entre tantos universos, o guardião quis ir logo para o universo dele. O Paikuhan explica que ele acha que o universo 7 merece uma atenção especial. Era nesse universo que estava o Zuno e a Super Esfera do Dragão, e também estão lá 2 bestas primordiais. Também foi esse universo que os magos atacaram primeiro, e provavelmente eles vão dar uma atenção especial a esse universo, já que foi o universo que ganhou o Torneio do Poder e se tornou o mais destacado entre todos. Mas então Paikuhan revela que além das razões lógicas, há também uma razão sentimental. Esse universo foi aquele que ele governou, e isso surpreende o Bills. Paikuhan já foi o deus desse universo? O chefe dos Guardiões Celestiais confirma: ele foi o primeiro deus da destruição do universo 7. Ele foi o mestre do Taron, que foi o mestre do Bills. Só abrindo um parênteses, o Taron é um personagem que já apareceu na história de Dragon Ball Hakai. Ele é um dos personagens principais de uma história especial de Dragon Ball Hakai, que conta exatamente o passado do Bills e de como ele se tornou um deus da destruição. Se você não conhece essa história ainda, eu vou trazer em breve aqui no canal todos os vídeos dessa história, e vocês vão achar incrível, porque conta exatamente como o Bills se tornou um Hakai Shin. Isso é incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enfim, o Paikuhan continua falando com o Bills, dizendo que talvez o Whis tenha falado sobre ele, afinal foi ele quem o treinou, e com essa informação descobrimos que o Whis sempre foi o anjo do universo 7. Ele tem servido como tutor desde o primeiro deus da destruição. Lembrando que o Bills é o terceiro. O Bills começa a se lembrar. Pensando bem, o nome de Paikuhan parecia familiar para ele, mas ele não conseguia se lembrar muito bem. O atual destruidor é repreendido pelo antecessor dele, que diz que o Bills deveria ser mais atento à história do universo dele, e conhecer os deuses que vieram antes dele era conhecimento básico. Isso irrita o Bills, que agora acredita mais do que nunca que o Paikuhan foi mestre do Taron, afinal, ele é igualmente chato. O Paikuhan, não gostando da atitude do Bills, diz que agora ele está confirmando o que o Taron disse: o Bills é um cabeça dura. Mas aquela informação deixa o Bills confuso. Como o Taron falou dele para o Paikuhan se quando ele nasceu o Paikuhan já estava morto? Essa pergunta gera outra repreensão para o Bills. Ele deveria ser mais atento. Taron, assim como o Paikuhan, foi morto por um deus corrompido. Isso significa que eles se reencontraram após a morte, e inclusive o Taron se tornou um guardião celestial também. Eles trabalharam juntos por todos esses anos. Com essa fala do Paikuhan, podemos concluir que deuses que morrem pelas mãos de deuses corrompidos vão para algum lugar diferente, provavelmente o tal mundo celestial que foi mencionado no capítulo passado. Continuando com o diálogo, o Bills pergunta como o mestre dele está. Morto, responde o Paikuhan, dizendo que ele morreu no último ataque que os guardiões celestiais sofreram, assim como quase todos os outros guardiões. Essa informação claramente entristece o Bills. Galera, esse ataque que o Paikuhan mencionou é o primeiro ataque que a gente viu lá no capítulo 1 de Dragon Ball Hakai. O Taron provavelmente foi morto pela mesma pessoa que matou aquele guardião chamado Ansem, que era o antigo líder desse grupo. Em Dragon Ball, depois que um mortal morre, pode ter o corpo mantido no outro mundo, mas se é morto novamente, desaparece completamente. Se esse conceito se repete com os deuses mortos, o Taron e todos os outros guardiões celestiais nunca mais poderão ser vistos. Enquanto isso, no universo 6, o Goku chega ao planeta dele. Apesar da urgência da situação, o Deus Saiyajin está muito animado, já que aparentemente pessoas muito poderosas irão ao universo dele e ele poderá enfrentar essas pessoas. Tudo que ele precisa fazer é encontrar essa tal besta primordial e a Vados o ajudará a fazer isso. Mas há um pequeno problema nesse plano: a Vados não está lá com ele. O que o Goku vai fazer agora? Ele
não faz a mínima ideia sobre aonde o casulo da besta primordial está e ele não conhece muito bem esse universo ainda. Mas então ele tem uma ideia: a Suprema Kai, Liai, pode ajudar. Tudo que ele precisa fazer é ir até ela e pedir por ajuda. Mas tem um problema nesse plano também: ele não sabe onde fica o planeta sagrado desse universo. Mas o Goku começa a se lembrar de alguma coisa. Vado já disse alguma coisa sobre esse planeta antes. Daí a gente tem um flashback de alguns dias antes. O Goku está pensativo. Ele se pergunta quanto tempo vai levar para ele se tornar mais forte do que o Bills. Mas os pensamentos do Goku são interrompidos pela Vados, que diz que ele deve prestar atenção porque conhecer o próprio universo é muito importante. O Goku é muito sincero. Ele diz que se distraiu porque a aula tá muito chata. Parece até eu nos meus tempos de escola. Vendo que o aluno dela não era exatamente um gênio estudioso, a Vados decide mudar o método e apela para uma explicação mais resumida e visual. Ela cria com o cajado dela um holograma mostrando o desenho do globo do universo. E esse globo que a Vados está mostrando é realmente o macroverso de Dragon Ball, detalhado nos guias oficiais da franquia. A Vados explica que abaixo de tudo no globo está a dimensão dos demônios, aquele mesmo que apareceu no Dragon Ball Daima e inclusive já apareceu em Dragon Ball Hakai quando o Freeza e o Cooler foram lá roubar o casulo do Janemba. Pois é, acima da dimensão dos demônios está o mundo dos vivos, onde está a Terra e todos os outros planetas. Acima desse mundo está o Cosmos, ou o outro mundo. No outro mundo, onde vive o Senhor Skyo, o Ema Daio, onde existe o caminho da serpente e todas aquelas coisas que a gente viu quando Goku estava morto. E fora desse globo, girando em torno do mesmo, está a dimensão Kai. E no centro dessa dimensão está o planeta sagrado dos Supremos Kais. De acordo com a Vados, o planeta da destruição também fica fora do globo, entre o cosmos e o mundo dos vivos. E essa última informação não é uma informação de guias oficiais, é um conceito novo do Dragon Ball Hakai. Voltando ao momento presente, o Goku agora sabe o que fazer. Ele só precisa se concentrar no que está fora do globo, e se ele fizer isso, ele será capaz de encontrar mais facilmente a energia da Liai. O Goku consegue encontrar e após isso, ele agradece a Vados pelos ensinamentos dela e desaparece do planeta. Enquanto isso, no planeta sagrado, Liai está no chão e o Kiboro está de pé diante dela com uma espada na mão. Os dois claramente estão treinando. A Liai é determinada e se levanta para continuar, mas quando os dois estão prestes a cruzar espadas novamente, o Goku aparece e, bem, eles vão precisar de novas espadas. O Goku esfrega a própria cabeça e ele diz que não queria chegar de repente assim, mas eles não precisavam tentar matar ele só por causa disso. A Liai grita com o Destruidor, ele não deveria aparecer de repente assim, ele assustou eles. O Kiboro pergunta por que o Goku estava lá e ele responde dizendo que precisa da ajuda deles, é urgente. Enquanto isso, no planeta da destruição do universo 7, uma grande pedra flutua no céu do planeta e de repente essa pedra é completamente destruída. Quem fez isso foi o Vegeta, que agora está controlando muito melhor o Hakai dele. De repente, duas pessoas chegam no planeta, é Bills e Pai Kuhan. O Bills está surpreso pelo Vegeta já estar de pé. O Vegeta explica que quando ele acordou ele já estava completamente curado, então ele decidiu voltar para o treinamento. Isso provoca um sorriso em Bills, dizendo que os Saiyajins são realmente cabeça dura. Só uma observação, quem curou o Vegeta foi o Whis. Isso aconteceu no capítulo passado, antes de ele ir para a reunião com os outros anjos. Olhando para o Pai Kuhan, Vegeta em seus pensamentos observa que o Pai Kuhan, apesar de não estar emanando nenhum tipo de energia, é possível sentir que ele tem um poder monstruoso e a presença dele é ainda mais intensa do que a do Bills. Vendo que o Vegeta olhava para o Pai Kuhan, o Bills apresenta o visitante e explica que ele veio resolver alguns assuntos nesse universo. O Pai Kuhan até agora não disse nada, ele estava procurando por algo que ele não encontrou e descobrimos que ele estava procurando pelo Whis, mas aparentemente ele ainda estava na reunião dos anjos. Isso é uma pena, já que ele queria ver o anjo. O Vegeta, curioso, pergunta se ele conhece o Whis. O Pai Kuhan responde que sim, ele foi o primeiro deus da destruição desse universo e o Whis era o mestre dele. Essa informação surpreende o Vegeta. Ele é o primeiro deus da destruição? Mas o Bills interrompe a conversa dizendo que eles deveriam ir direto ao que realmente importa. Ele pergunta o que o Pai Kuhan pretende fazer. O Pai Kuhan diz o plano dele. Eles vão atrás do Janemba porque essa besta está atualmente em posse do Freeza
Frieza, que é o mortal do universo 7. Então, ele quer que o Bills lide com os próprios mortais dele. Justo, né? O Vegeta, como um bom fofoqueiro, está escutando tudo. E ele pensa que já estava demorando pro Frieza causar alguma confusão. Mas o Bills não entende muito bem. Se tem duas bestas primordiais no universo 7, por que os dois vão atrás do Janemba? Quem vai atrás da outra parte do Majin Buu? E galera, pra quem se esqueceu, já foi informado em Dragon Ball Hakai que o Majin Buu que a gente conhece é somente uma pequena fração do poder real do Majin Buu. Aparentemente a maior parte do poder do Buu ainda está trancada em algum casulo por aí, assim como o próprio Janemba. E isso é bem interessante, galera, porque Dragon Ball Daima, que é a série mais recente oficial, colabora com essa ideia estabelecida há anos atrás em Dragon Ball Hakai. Eu fiz uma teoria atualmente aqui no canal, onde eu explico que o Kid Buu, na verdade, pode não ser o primeiro Majin Buu, e sim que existiu outro Majin, igualmente poderoso, antes dele. E aqui em Dragon Ball Hakai, a gente tá vendo isso. Sobre a pergunta do Bills, o Pai Kuhan diz para não se preocupar com o Majin Buu. Os Guardiões Celestiais deduziram que os deuses iriam colaborar, então ele se adiantou e enviou outro guardião para pegar o casulo de Majin Buu. O Pai Kuhan garante que ele está em boas mãos. O mangá corta para outro lugar do universo 7, um lugar chamado Planeta Magma. Dentro desse planeta, tudo que podemos ver é um grande mar de lava vulcânica. E de dentro desse mar de lava emerge um dos Guardiões Celestiais, e ele está carregando um casulo que provavelmente é o casulo original do Majin Buu. Enquanto isso, de volta ao planeta da destruição, vemos que o Bills não está tão feliz com isso. Ele não gostou da ideia do Pai Kuhan supor as decisões dele e agir por conta própria. Isso não se faz, hein, Pai Kuhan? O universo é do cara. Mas alguma coisa estava estranha. Se outra pessoa já foi enviada para pegar o casulo do Majin Buu, por que o Pai Kuhan veio com ele? Ele não ficaria responsável por pegar um casulo, assim como o Vermute, o Liquid e o Goku? Por que ele tá tendo que ter ajuda? Quando o Bills pergunta isso, o Vegeta descobre que o Goku também está envolvido em toda essa situação, assim como todos os outros deuses. Pobre do Vegeta, mano, ninguém explica nada pra ele, tá perdidinho. O Pai Kuhan responde ao Bills que eles optaram por não deixar nenhuma das bestas no universo 7. Esse universo, como ele já explicou, será alvo dos magos por outras razões. Então, eles querem reduzir os incômodos. Faz sentido a explicação dele, né? Além do mais, infelizmente, se sabe que o destruidor do universo 7 é um deus muito negligente. Então, levar o Majin Buu e Janemba é uma questão de segurança também. O Bills é muito irresponsável de verdade, né? O cara é muito irresponsável. Ficou dormindo enquanto o Majin Buu causava um caos no universo muitos anos atrás. Realmente, não tem como confiar nesse cara. Mas o clima fica tenso e o Bills admite que gostava mais do Pai Kuhan quando não se lembrava de quem ele era. O Bills põe a mão na faixa em sua cintura e lança algo pro Vegeta. Olhando o que era, o Vegeta vê que era um brinco. Mas pra que serve aquilo? O Bills explica que aquele brinco é a prova de que ele pode usar o poder de um deus da destruição. Usando aquilo, é como se o Vegeta representasse ele. Essa cena é uma clara referência ao arco Granola, quando o Bills faz a mesma coisa depois de ensinar o Hakai pro Vegeta. Mas o Pai Kuhan não entende aquilo. Por que o Bills tá fazendo isso? O Destruidor responde que o Vegeta vai executar essa missão no lugar dele. Essa decisão é automaticamente desaprovada pelo Pai Kuhan, que diz que dar um trabalho tão importante para um mortal é uma negligência gravíssima. Mas o Bills pergunta qual é a surpresa. Ele não é conhecido por ser um deus negligente? Além do mais, o Pai Kuhan não é mais o deus daquele universo. O tempo dele já passou. Agora quem toma as decisões é ele. E ele decidiu ir dormir um pouco. O Bills dá as costas para o guardião e se despede, dizendo ao Vegeta que deixa tudo nas mãos dele. Enquanto isso, o Pai Kuhan critica ele severamente, afirmando que ele é uma decepção e não é nem metade do que o mestre dele foi. Enquanto o Bills vai embora, o Vegeta põe o brinco na orelha e pergunta ao Pai Kuhan como ele pretende chegar até o Frieza. O Pai Kuhan admite que não sabe como encontrar ele. Quando ele viu o Frieza no planeta do Zuno, foi mera coincidência. Mas se Vegeta conhece ele, deve saber como encontrá-lo através do Ki. O Vegeta diz que o Frieza com certeza está muito longe do planeta da destruição. Ele até poderia levar eles até o Frieza com o teletransporte, mas não tem como sentir a energia do Frieza daquele lugar. Ainda mais se ele não estiver liberando energia com intensidade. Mas o Pai Kuhan diz que vai ajudar o Saiyajin.
ele só deve se concentrar na energia do Freeza nesse momento. O Vegeta faz isso, e então o guardião toca no ombro dele, o que deixa o príncipe meio desconfortável. O que ele tá fazendo, hein? O Pai Gohan diz pra ele se acalmar, ele só vai usar uma habilidade que vai ampliar os sentidos do Vegeta, e assim ele poderá encontrar o Freeza mesmo se ele estiver longe. O Vegeta acaba aceitando, mas ele não gosta muito daquilo, esse cara é muito inconveniente. Mas deu certo, o Vegeta encontrou o Ki do Freeza, e então leva eles até o Imperador com o teletransporte. Planetas Queen. Vegeta e Pai Gohan aparecem no centro de um quinteto de planetas. O Vegeta não entende por que eles estão ali. Eles deveriam ter ido direto para onde o Freeza tá. O Pai Gohan explica que o Freeza provavelmente está em uma nave, e se eles lutarem dentro de uma nave, eles poderiam destruir a nave e o Casulo Janemba poderia ser prejudicado. A nave do Freeza passará por aquele planeta bem em breve, e considerando o trajeto da nave, aquele local era o mais apropriado para uma possível batalha. O Vegeta fica muito irritado com isso, afinal, o Pai Gohan manipulou os sentidos do Vegeta para guiá-los para outro lugar, e o Vegeta não gostou nada disso. Mas o Pai Gohan tenta acalmá-lo, justificando que se o Janemba despertasse de uma forma agressiva, o Vegeta entenderia as ações dele. Será mesmo? Será que isso aconteceria? O Vegeta na Saga do Céu deixou o céu se tornar perfeito porque queria ter uma boa batalha. Será que o Vegeta ia entender o Pai Gohan? O Vegeta também é outro cara que é igualzinho o Bills, todo irresponsável. O Vegeta diz que já que eles têm algum tempo antes do Freeza chegar, essa seria a oportunidade perfeita para o Pai Gohan explicar para ele o que tá acontecendo. O que tá acontecendo nessa bagunça toda? Para o Pai Gohan, está tudo bem explicar. Além do mais, esse universo será um dos principais focos dos Magos Celestiais, e o Vegeta com certeza será incluído em toda essa confusão. É justo ele entender o que tá acontecendo. Enquanto isso, no universo 8, o Liquid aparentemente está bem sucedido na missão dele. Ele carrega o casulo da besta primordial que estava no universo dele. E enquanto carrega o casulo, o Liquid em pensamento diz que foi difícil convencer aqueles filhotes de guardiões a deixá-lo trazer aquilo. Mas não é como se eles tivessem escolha. Afinal, não poderiam se opor ao deus da destruição, não é verdade? Esses filhotes de guardiões a que o Liquid se refere provavelmente são aprendizes, assim como o trio de demônios que enfrentou o Cooler e os homens dele. Se esse for o caso, de fato eles nunca poderiam se opor a um deus da destruição, né? Quando o Liquid finalmente pousa no planeta dele, alguém o chama, reclamando que ele demorou demais. O Liquid imediatamente olha para algumas árvores e ordena que essa pessoa saia. A pessoa pula do meio das árvores e aparece. Olhando para essa pessoa, o Liquid em pensamento observa que mesmo sem emanar energia, ele pode sentir que é alguém extremamente perigoso. O Destruidor ordena que a invasora se apresente de uma vez. Ela se refere a ele como aquele que é conhecido como um dos mais inteligentes e estudiosos entre os deuses dessa geração. Então ele não saber quem é ela deixou ela decepcionada. Mesmo que ela esteja diferente agora, ele não consegue reconhecer a grande deusa rainha da guerra do reino de Zarate? Após ela dizer isso, o Liquid finalmente a reconhece. Ela é Tira, a grande maga guerreira. Ela faz parte do grupo chamado 5 Grandes Magos Celestiais. A maga dá parabéns para o Destruidor. Ele acertou, mas o Liquid não está tão bem humorado quanto ela. Afinal, é uma grande petulância ela estar no universo dele, especialmente no planeta dele. Tá no universo do cara, mano. Que você tá fazendo aí? Ela se desculpa, não foi a intenção ofender ele, mas eles podem resolver isso muito rápido. Ele só precisa dar a ela o casulo do Hat e ela vai embora em um instante. Com isso descobrimos que a besta primordial que está no universo 8 se chama Hat, mas o Liquid não gostou da ideia da maga, nem pensar que ele vai entregar o Hat, e então o Destruidor do universo 8 faz a posição de combate dele. A Tira não se opõe a essa ideia, ela lambe os próprios lábios de tanta animação com essa batalha. Cara, até eu fiquei animado agora, é um deus da destruição contra um mago celestial, meu Deus. Enquanto isso, no planeta Terra do universo 7, em algum deserto do planeta, o Ubi aparece. Ele está correndo de um dinossauro e ele tem em suas costas um barril, mas alguém está observando isso tudo do topo de uma rocha, e essa pessoa, quando tem a oportunidade, avança contra o dinossauro com um chute, que é o suficiente para derrotar o monstro. Essa pessoa é o Rei Chapa, a quem o Ubi se refere como Mestre Chapa, ou seja, Rei Chapa é o mestre do menino Ubi. Para quem não sabe, existem informações oficiais afirmando
afirmando isso, que o Chapa é provavelmente aquele que treina o Ubi, e por isso que o menino sabia artes marciais quando lutou contra o Goku lá no torneio do fim do Dragon Ball Z. Enfim, o Chapa repreende o Ubi. Ele poderia fugir facilmente daquela criatura se não estivesse carregando aquele barril de água, e diz que o Ubi não deveria correr riscos tão desnecessários. O Ubi justifica que ele só queria levar um pouco de água pro povo dele, ele queria poder aliviá-los. Mas o Rei Chapa, enquanto passa a mão na cabeça do discípulo dele, diz que ele entende as razões do Ubi, mas ele é muito forte e com certeza será aquele que trará a prosperidade para o povo dele no futuro. É por isso que o Chapa está treinando ele. Mas a conversa entre eles é interrompida quando outra criatura aparece. Dessa vez, até o Chapa está assustado pelo tamanho dessa criatura. Será que é a mãe do outro? O grande dinossauro ruge e o rugido da besta é feroz. Mas o Ubi, em um momento de medo, estende as mãos para a criatura e então ele libera acidentalmente uma grande onda de energia que simplesmente faz aquele monstro desaparecer, faz ele em pedaços. O próprio Ubi está muito assustado com o que ele acabou de fazer, olhando para as próprias mãos, muito espantado. Mas o Chapa não compartilha da surpresa do garoto. Ele sabia que o Ubi era muito especial e ele também tem um coração extremamente bondoso, muito parecido com alguém que ele enfrentou há muitos anos atrás. Essa pessoa a qual o Chapa se refere é o próprio Goku, já que ele enfrentou o Goku quando o protagonista era apenas uma criança. Mas outro problema aparece. Alguém misterioso diz que o Ubi foi muito bem, pois teria sido muito inconveniente se ele tivesse morrido. Quem diz isso é uma pessoa com o rosto completamente coberto, mas pela roupa que ele tá usando, dá pra saber que é um dos magos celestiais. O Chapa pergunta quem é ele. Ele parece ser um cara bem suspeito, mas o mago manda ele se afastar. Ele não tem tempo pra lidar com lixo. O Chapa garante que ele não vai dizer isso daqui a alguns segundos. E então ele avança contra o mago, mas de repente ele sente algo e cai no chão. Entediado, o mago diz que ele nem sequer conseguiu se aproximar. Se ele tivesse aumentado a energia dele ao menos um pouquinho, o terráqueo teria sido feito em pedaços, só com a presença do mago celestial. O Ubi grita desesperado pelo seu mestre enquanto corre até ele, mas ele se assusta quando o mago entra na frente dele com uma velocidade incrível. O mago estende as mãos dele para capturar o Ubi, dizendo que o menino vai com ele. Mas para surpresa de todos, uma mão agarra o pulso do invasor. O Bills aparece. O mago sorri e diz que ele foi muito habilidoso em conseguir se aproximar tanto sem ser notado. Bills, o destruidor. O deus da destruição, com expressão séria, diz pra ele não se animar tanto. Agora o invasor terá que lidar diretamente com ele. Agora é Bills na jogada, parceiro. Lida aí, ó. O deus da destruição do universo 7 é muito forte. Enquanto isso, nos planetas Queen, Pai Kuhan acaba de explicar ao Vegeta toda a situação. O Vegeta agora entende o que está acontecendo, mas pergunta por que eles não usam a Super Esfera do Dragão para resolver toda essa situação, já que esses orbes podem realizar literalmente qualquer desejo. O Pai Kuhan diz que seria ótimo ter essa opção, mas as Super Esferas do Dragão foram destruídas. Agora nem as Super Esferas do Dragão e nenhuma outra Esfera do Dragão pode ser utilizada, já que os orbes menores eram conectados aos orbes maiores. O Vegeta fica muito preocupado com aquela informação. As Esferas do Dragão da Terra também vão parar de funcionar? Pra quem não sabe, as Esferas do Dragão menores feitas pelos Namekuseidins são criadas a partir de fragmentos das Super Esferas do Dragão, ou seja, os orbes menores são literalmente partes dos orbes maiores, então faz sentido que eles não funcionem com a destruição dos grandes orbes. O Pai Kuhan percebe alguma coisa e diz que eles não têm mais tempo para conversar. O Frieza está se aproximando. Somente depois que o Guardião Celestial diz isso, o Vegeta percebe. O Saiyajin diz que vai esperar o vilão se aproximar mais um pouco para chamar ele pra festinha. Enquanto isso, a nave do Frieza se desloca rapidamente pelo espaço. O Frieza está observando o casulo do Janemba. Ele está aparentemente bem satisfeito. O Cooler se aproxima do irmão mais novo, perguntando o que ele pretende fazer a respeito daquela coisa. Isso provavelmente era o que o Frieza estava pensando. O Frieza admite que no início não achava que lidar com aquele casulo seria tão complexo. Na opinião dele, só existia uma única opção: uma abordagem mais agressiva. Tipo o que o Gohan fez com o casulo do Majin Buu lá na saga do próprio Majin Buu, né? Lançando um puta Kamehameha pra tentar destruir o casulo e acabou liberando ele. O Cooler pergunta se o irmão
dele tem certeza sobre isso. Ele mesmo disse que aquela criatura era muito poderosa, e se o Janemba ficar instável, eles podem ter problemas. O Freeza explica que desde o início ele sabia que eles poderiam ter dificuldades em lidar com o Janemba. Então, o Kikono durante todo esse tempo estava trabalhando em uma coleira especial super tecnológica, muito mais potente da que foi usada para manter o Broly sob controle, cara. Então a tecnologia é bem poderosa. O Cooler diz que de qualquer forma ele não vai se acovardar. Se o único jeito de libertar o Janemba for o jeito mais difícil, que seja. Ele só precisa encontrar um local adequado para fazer isso. De repente, a nave estremece. O Freeza, surpreso, pergunta o que aconteceu, porque tá tudo tremendo. O Kikono, mexendo no computador da nave, comunica ao Freeza que um disparo foi feito próximo a eles e que ele vai procurar de onde veio. O Kikono rapidamente encontra a origem do disparo e mostra para o Freeza através de um holograma. O Freeza reconhece Vegeta, mas pergunta quem é aquela pessoa que está com ele, hein? E o Cooler reconhece esse nome e pergunta se esse tal Vegeta não é um dos Saiyajins que o Freeza falou que superou ele, e também o último membro da linhagem real dos Saiyajins. O Freeza confirma e diz que ele provavelmente está ali para atrapalhar os planos dele. O Cooler fica inquieto e diz que aquela é a oportunidade perfeita deles eliminar aquele verme. O Freeza, igualmente irritado, concorda. Ele pergunta ao Kikono aonde o Vegeta tá. O Kikono diz que ele está em um conjunto de planetas chamado Planetas Queen. Não é longe dali. O Freeza então diz que eles vão voando e pede para o Kikono manter distância, mas para ele aproximar a nave discretamente para caso eles precisem de algum auxílio. Após essas instruções ao Kikono, o Freeza olha para outro soldado dele que está na nave, que é um ser da raça dos Yadoratianos, que é a raça que sabe o teletransporte. O nome desse soldado é Linzur e ele automaticamente percebe o olhar do Imperador. O Cooler e o Freeza chegam voando aos planetas Queen. Assim que vê eles pousarem, o Vegeta reconhece aquela pessoa que acompanha o Freeza como sendo alguém da mesma raça dele e do Cold. O Freeza cumprimenta o Vegeta com um sorriso falso, dizendo ser um desprazer revê-lo. Ele também pergunta o que o príncipe dos Saiyajins quer com ele. Quem responde é o Pai Kuhan, que exige que o Freeza entregue o Janemba para eles imediatamente. Ele fala isso em nome dos Guardiões Celestiais. Se o Freeza não fizer conforme ele ordena, o Pai Kuhan terá que usar a força. Mas o Freeza não se intimida. Guardiões Celestiais? Esse não era o mesmo grupo daqueles 3 vermezinhos que estavam guardando o Janemba? Mas o Vegeta aconselha o Freeza que ele escolha bem os inimigos dele. Esse homem já foi um deus da destruição e ele pode ter o mesmo nível de poder do Bills, ou talvez ele seja até mais poderoso. Essa informação realmente abala o Freeza. Um deus da destruição que pode ser mais forte do que o Bills? O Cooler pede que o irmão dele mantenha a compostura para não envergonhar a família deles. Além do mais, eles treinaram muito nesses últimos tempos e o poder deles cresceu muito. Ele tem certeza de que podem vencer, mas o Freeza discorda. O Cooler não entende. Essa é uma batalha que eles definitivamente não podem vencer. Ao ouvir esse nome, o Vegeta o reconhece e fica muito surpreso. Em pensamento, o Freeza reflete que o Cooler ainda não viu o poder de um deus da destruição. Então, ele não tem muita noção do perigo que eles estão correndo. Só há uma forma de ele sair ileso dessa situação. Ele pede desculpas ao irmão mais velho, mas ele precisa descartá-lo antes do previsto. O Freeza de repente grita pelo Linzur. A nave já estava próxima do planeta, como o Freeza instruiu ao Kikono. O Linzur escuta o grito do Imperador e então ele faz o teletransporte para o planeta. Tocando em Freeza, ele leva o Imperador de volta à nave, deixando todos chocados, especialmente o Cooler, que foi deixado para trás. O Freeza ordena ao Kikono que ele tira eles dali imediatamente, e o Kikono se apressa em obedecer às ordens. A nave vai embora dali em uma grande velocidade, e o Cooler, vendo que foi traído, amaldiçoa o irmão dele. O Pai Kuhan, se dirigindo ao Vegeta, diz que o importante é o casulo do Janemba. Eles devem seguir Freeza e deixar o Cooler para trás. Mas o Vegeta recusa. Ele vai ficar e vai enfrentar o Cooler. O Pai Kuhan aparentemente já aprendeu o Ki do Freeza e ele parece ter ótimos sentidos. Ele pode perfeitamente ir atrás do fugitivo. O Vegeta diz que não importa o que aconteça, o Pai Kuhan não deve intervir nessa luta, ou ele não vai perdoá-lo. O Pai Kuhan diz que os Saiyajins são todos iguais
e que ele conhece alguém assim. Aqui provavelmente ele está falando daquele Saiyajin que a gente viu no último capítulo. O Pai Gohan diz que vai atrás do Freeza, mas mesmo que ele retorne antes de a luta acabar, ele não vai interferir no combate. É uma promessa. O Cooler olha para o Pai Gohan indo embora, mas o Vegeta chama ele, e enquanto os dois se encaram, o Vegeta diz que agora o Cooler terá que lidar com ele. O Vegeta agora vai enfrentar o irmão do Freeza. Que loucura! O Vegeta e o Cooler estão prestes a iniciar uma intensa batalha. Qual deles vai ser o vitorioso? Pai Gohan vai alcançar o Freeza e conseguir o casulo do Janemba? Bills vai conseguir lidar com aquele mago celestial no planeta Terra e proteger o Ubi? O Liquir vai conseguir lidar com a Tira e manter o casulo de Hachi? E quanto ao Goku, ele vai encontrar a besta primordial do universo deles junto com o Supremo Kai? Descubram nos próximos capítulos de Dragon Ball Hakai.